Olá, meu amigo, minha amiga, que as bênçãos de um Deus vivo, forte, todo-poderoso esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a família, em nome do Senhor Jesus. Cobertos com sangue? Acredito que sim. Que as bênçãos do Senhor Jesus se estenda sobre você também, que está nos assistindo diretamente das nossas redes sociais e ainda não acompanha o ministério do Bispo Danilo, ainda não pisou na Igreja Apostólica Ministério Shekinah, que é o ministério transformador. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, que Deus escolheu você e a sua casa para revelar a vontade e a natureza de Deus, a vontade e o plano de Deus. A Bíblia nos ensina que Jesus veio com uma missão nessa terra. Jesus não veio em vão, ele não veio sem propósito, ele veio cumprir, primeiro, a profundidade profética, cumprir as profecias que já falava de um Cristo libertador. Ele veio também porque o homem, o ser humano, assumiu ali ainda no início uma natureza caída e pecaminosa. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, o homem começou a se desfazer e perder a natureza divina e assumir uma natureza pecaminosa. Então, Jesus veio para nos resgatar, né? E fazermos novamente imagem e semelhança do nosso Criador. Jesus, ele veio com uma missão de pagar, né? A dívida, os nossos pecados. Quando ele foi pendurado ali na cruz, ele mesmo disse, tetelestai, né? Está consumado, a dívida foi paga. Então, nós vemos que na cruz se cumpriu o projeto. Na cruz terminou com exaltação aquilo que Jesus veio fazer. A cruz nunca foi derrota. A cruz sempre foi derrota para aqueles que cometeram os piores pecados, que era a pior forma de punir uma pessoa naquela época. A Bíblia diz mesmo, maldito é quem é pendurado numa cruz. Então, nós vemos que Jesus ele foi crucificado como o pior dos tiranos daquele tempo, mas porque ele tinha que cumprir isso, que aquele que não conhecia o pecado se fez pecado em nosso lugar. Tem um hino muito bonito que diz: por fora só viam madeira, mas por dentro estavam os nossos pecados. Aquela cruz, ela era muito mais pesada do que o peso somente da madeira. Ali ele carregava não somente aquela madeira, mas ali por dentro, não literalmente, mas uma forma da gente expressar, estava ali os nossos pecados. Então Jesus ele veio com a missão. O próprio Jesus mesmo, quando ele veio com essa missão, que era a missão do Calvário, ele viu muitas pessoas que não faziam parte da redenção, pessoas doentes, pessoas sem pastor, sem direção, sem cuidado. E ele curava essas pessoas, eles pediam para que os seus discípulos orassem e rogassem ao Pai para que mandassem trabalhadores para a sua seara, porque existia muita ovelha sem pastor. E Jesus não podia perder todo o seu tempo ali. Ele não podia se voltar ali. Os discípulos fez até essa proposta para Jesus. Quando Jesus estava ali no Monte da Transfiguração, no jardim de Getsemane, Jesus estava ali e quando houve ali a transfiguração e quando Elias e Moisés apareceu ali para Jesus, a palavra de Deus vai nos mostrar que os discípulos falaram assim: Senhor, façamos tenda, fazemos 3 tendas e aqui nós ficamos.
Aí Jesus repreendeu os discípulos e disse que tinha muita obra ainda, tinha muito lugar que ele precisava pisar. Lá na onde que Jesus também curou, ali na casa na casa da sogra de Pedro, também eles deram essa proposta de ficarmos ali. E Jesus disse: não, tem muitos lugares ainda que eu preciso pisar. E tanto que ele pisou em tantos outros lugares, em Decápolis, que eram as 10 cidades daquela época, e, e onde que ele pisou, onde que ele fez milagres, muitas ovelhas que precisavam de curas, libertação. Aí Jesus mesmo falou: olha, os campos que maduros já estão, né? Precisa de trabalhadores para a seara. E hoje eu sou um trabalhador, você que está do outro lado é uma trabalhadora, trabalhador também. E nós estamos aí colhendo almas, colhendo frutos para o reino de Deus. Então nós vemos que Jesus ele veio com uma missão, e essa missão era a missão da redenção da humanidade, reconciliar a humanidade com Deus. E ali na cruz, como eu disse anteriormente, não foi derrota, na cruz foi vitória. O diabo tentou matar Jesus várias e várias vezes por suspeita de saber que ele poderia carregar uma profundidade profética. Você vê que Jesus foi perseguido assim como Moisés, que foi um líder muito poderoso religioso, também foi perseguido. Jesus, ele, quando ele nasceu, assim como Moisés, procuraram matar ali as crianças de 3 anos para trás, também foi na época de Jesus. Com Moisés foi na época de Faraó, com Jesus foi na época de Herodes. Então nós vemos assim que o diabo todas as vezes ali tentou perseguir alguém que tinha um destaque espiritual, porque lá no início havia uma profecia. Quando o homem caiu, o homem tinha que trabalhar do suor do seu rosto, a mulher tinha que dores de parto e a serpente rastejar pelo chão, e que da mulher nasceria um varão que ia calcar a cabeça dela. E o diabo só tentou matar Jesus porque nós vemos várias passagens de Jesus falando que não era o tempo nem a hora, e Jesus fugiu em algumas ocasiões, se ocultou em algumas ocasiões para não ser preso e não ser morto, porque não era o tempo. Então você vê que o diabo só tentou matar Jesus quando havia suspeita. O diabo só realmente lutou contra a morte de Jesus depois do batismo de Jesus. Depois do batismo de Jesus, o diabo entendeu com quem que ele estava lutando, e ele sabia que se Jesus morresse na cruz, ele perderia a autoridade que ele tinha. Então, Satanás não quis mais matar Jesus. Quando Jesus ele desceu as águas com João Batista, que a pomba desceu, né, representando ali o Espírito Santo, o céu se abriu, a voz diz: eis aí meu filho amado. Aí o Satanás, o que ele fez? Já transportou, já levou Jesus para o deserto. Jesus foi para o deserto, e lá ele tentou oferecer os reinos dos céus, pediu para ele, né, transformar as pedras em pão, pediu para que o prostrasse e o adorasse. Ele queria corromper a missão de Jesus, impedir que Jesus cumprisse e chegasse do seu alvo, que era o Calvário. Que ele se corrompesse com as propostas, porque até ali no momento ele era o Deus do mundo, né? O mundo jaz no maligno, né? Ele vive de rodear e perambular pela terra. Adão tinha perdido a chave, né? Satanás tinha pegado essa chave. Então Satanás representava esse mundo, esse sistema, os reinos, os poderes. Então ele tentou oferecer para Jesus. Ele tentou oferecer aquilo tudo para Jesus. Imagina Jesus na posição de um filho pródigo. Pedir ao pai a parte, sair para curtir, sair para desfrutar, né? Era isso que
esse tipo de pensamento que o diabo queria colocar na cabeça de Jesus. Jesus desistir da missão, pedir a parte dele e aproveitar, né, como ele estava na carne, como ser humano, tinha os mesmos desejos, as mesmas fraquezas, debilidades. Mas a Bíblia diz: a carne está fraca, mas o espírito está pronto. Jesus era 100% homem, mas ele é 100% divino. E a sua natureza divina não deixou se corromper, porque ele defendeu contra os ataques de Satanás através da palavra de autoridade rema. É um escudo. É por isso que o crente precisa entender da palavra, conhecer a palavra, porque o diabo, se ele não pode ir contra você, não achou nenhuma brecha na sua vida, ele vai tentar pela própria palavra, pela própria lei do seu Deus. Foi assim com Daniel. Não acharam nada contra Daniel, falou assim: agora eu vou tentar ele com a lei do seu próprio Deus. No deserto, quando Jesus estava ali, o que mais o diabo fez usar foi a palavra. Usou a Bíblia, né, os textos. Está escrito: lança-te daqui e os anjos dará as ordens aos teus anjos para que te proteja, ele te guarde. Ele usou a palavra naquele momento, mas Jesus, ele veio com a palavra de autoridade rema e repreendeu ali, disse: mas também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então foi um confronto, né, também ali de entendimento, de conhecimento. E não é o que nós vivemos hoje. A igreja ela vive hoje um confronto ideológico. Então nós vemos que as batalhas espirituais ela começa primeiro aqui, ó, no nosso entendimento, na nossa visão, na nossa compreensão, no nosso aprendizado, porque se corromper aqui corrompe o corpo. Então nós vemos nessa mensagem, nesta palavra, que Jesus tinha uma missão. Então o diabo queria de tudo para que Jesus não chegasse na cruz. O diabo não matou Jesus, o diabo não pendurou Jesus, o diabo foi derrotado na cruz. O diabo perdeu ali, naquelas 40 dias e 40 noites de deserto. Então eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, a cruz é a nossa vitória. A Bíblia diz que ocultaste essas coisas aos grandes sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Não é por sabedoria humana, porque é pelo poder, né, do evangelho. Não vos envergonheis do evangelho, porque é poder e salvação. É a loucura da pregação da cruz do evangelho para todo aquele que crê. E se você crê, você pode ter certeza que os milagres vão acontecer na sua vida. Jesus venceu na cruz, venceu a morte. Ele pegou a chave do inferno e da morte. Ele entregou essa chave à igreja, quando ele entregou ali a chave para Pedro e disse: o que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares aqui na terra será desligado no céu. Então nós temos esse poder de ligar e desligar, esse poder de determinar. Quem tem visto na Igreja Apostólica Ministério Shekinah, aquilo que nós temos determinado no meio do povo de Deus tem acontecido. As pessoas têm sido alvo de ataques espirituais, mas quando pisa na Igreja Apostólica, Deus faz milagres. Quando chega na Igreja Apostólica Ministério Shekinah, que é um ministério transformador, Deus quebra com cadeias espirituais. Quem tem acompanhado o meu ministério, tem acompanhado esta obra, sabe que eu nunca levanto um propósito de fé sem uma profundidade bíblica, sem uma base profética e sem uma direção espiritual de Deus. E todos aqueles que vivenciarem esse projeto de fé, todos aqueles que vivenciarem, você pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, vão alcançar milagres, vão alcançar curas, vão alcançar libertações. Não vive escravo do medo. Jesus disse: não toma para si jugo pesado algum. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Tem gente que está cansado porque tem carregado o jugo da religião, dos religiosos, jugo de liderança, jugo de homem. Essas pessoas têm vivido uma vida pesada. Jesus a ninguém julga. Jesus ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Jesus ele veio para nos dar o seu fardo, que é leve. Ele veio para nos trazer seu ensinamento, que é manso. Ele é manso, humilde,
para nos instruir, para nos ensinar. Oh, irmão, tem pessoas que vai nos trazer o entendimento da palavra de Deus até com ignorância, porque ele se acha o dono daquela verdade. Não. Toda verdade, todo conhecimento está com Cristo, né? E ele pode revelar a mim, ele pode revelar a você. Amém? Então nós vamos agradecer a Deus agora, nesse momento, por todas as bênçãos, por todos os milagres, por todas as curas e libertação que ele tem nos trazido. E você que já tem recebido de Deus, comente aqui nesse canal. Entra aqui no YouTube, manda sua mensagem, seu bom dia, seu boa tarde, seu boa noite. Glorifica a Deus, cita um versículo bíblico. Fala algo sobre essa revelação profética e profunda. Você que tem sido tocado e tem visitado, Deus tem visitado você com sinais. A igreja apostólica Ministério Shekinah é uma igreja de sinais. O poder de Deus se manifesta mesmo. E eu, na minha insignificância, na minha limitação como ser humano, eu até me surpreendo o que Deus faz no nosso meio. Porque se nós formos olhar para as nossas forças e formos olhar para o nosso próprio entendimento, nós vamos pensar assim: Senhor, será que mereço mesmo ser instrumento nas suas mãos? Mas Deus, ele não escolhe cor, não escolhe carne nem raça. Ele não escolhe os sãos, porque ele não é glorificado nos sãos. Ele pega o fraco, o desvalido, o necessitado, aqueles que não são, para confundir os que são. Por isso que tem muitas pessoas que se escandalizam com a minha vida, com o meu ministério, porque à vista do ser humano eu não sou nada, mas Deus, ele faz acontecer para mostrar que ele é Deus. E você pode ter certeza que Deus vai lhe usar com muita autoridade, com muito poder. Essa unção que está na minha vida é transferível. A unção que se respeita é a unção que se atrai. Assim como eu respeitei a unção dos meus líderes e busquei de Deus e tenho recebido de Deus, e Deus tem aperfeiçoado os dons, assim pode ser na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Bendito Deus, maravilhoso Pai, te agradeço pela vida desta pessoa que me acompanhou até aqui, até agora. As pessoas que creem na revelação e na direção espiritual dada da parte do Senhor para a minha vida. As pessoas que creem nas obras grandiosas que têm acontecido através do poder do Espírito Santo na Igreja Apostólica Ministério Shekinah, que é um ministério transformador. O Evangelho tem poder de transformar vidas. E eu tenho certeza, Pai, que esta vida que está do outro lado, ela alcança o toque divino, o toque da cura, da libertação, e há poder no sangue de Jesus, a revelação no Calvário para as nossas vidas, que nós possamos tomar, meu Deus querido, todas as bênçãos liberadas para nós, para a nossa casa, para a nossa família, tomar posse, Pai, e não ser enganado e nem oprimido por ninguém, mas receber de Ti, porque o Senhor, meu Pai, nos dá descanso, nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, que você possa receber de Deus. Domingo eu lhe aguardo. Venha estar conosco e as bênçãos vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Rua 4, quadra 46, lote 19, Jardim Tiradentes, em Aparecida de Goiânia. Próximo ali, o campo de futebol, centro coração do Jardim Tiradentes. A partir das 19 horas, uma equipe de fé te recebe e às 20 horas eu assumo o altar, orando através dos dons do Espírito Santo e pregando a poderosa palavra de Deus.